Se tem uma coisa que todo mundo que viu Jurassic Park ou Jurassic World se assusta quando percebe, é o fato de que nunca existiram dinossauros nos filmes. E agora você deve estar meio confuso, se perguntando, como assim? Tá cheio de dinossauro no filme? Então, acontece que trazer espécies extintas de volta é uma tarefa muito difícil. Infelizmente, para John Hammond, principalmente o dos livros, a ideia nunca foi trazer os dinossauros de volta, e sim criar algo que se parecesse com eles o suficiente para serem atrações em um parque temático. Mas para isso, as pouquíssimas amostras de DNA que foram recuperadas do mosquito no âmbar não eram o suficiente. Foi então que o Dr. Henry Wu, o responsável pela pesquisa, teve uma brilhante ideia: hibridização. O DNA de diversas outras espécies foi misturado para completar as lacunas no genoma dos dinos. Espécies de répteis, anfíbios, aves foram todos sequenciados junto ao DNA primitivo. E isso criou os animais altamente instáveis e imprevisíveis que vemos em toda a história, que são apenas uma cópia, um esboço do que seria um dinossauro do passado. Mas e se o DNA dessas espécies que eram compatíveis gerou aqueles animais extremamente perigosos que a gente vê na história? O que aconteceria se o DNA usado fosse o de algo ainda mais instável e perigoso? E se as monstruosidades que a gente vê fossem também parte humanas? Oi, eu sou o Murasaki, e é isso que a gente vai ver hoje em O Horror da Ilha Takano. O Jurassic Park Analogue Horror, ou Ilha Takano, como ficou mais conhecido, é uma série postada pelo criador Proteu lá no Tico e Teco, e conta uma história alternativa do Jurassic Park que a gente já conhece. E antes de contar mais, eu preciso situar vocês sobre a história. Apesar do nome, todos os eventos lançados até agora nessa série se passam na Ilha Sorna, a mesma lá do Jurassic Park 3, que aqui recebe o apelidinho carinhoso de Pequeno Jardim de Satã. Olha que lugar legal. E tudo parece se passar antes do que seriam os acontecimentos do primeiro filme, ou seja, as pesquisas ainda estavam avançando. E o que vemos a princípio não é exatamente uma cena incomum. O helicóptero de John Hammond pousa na ilha e ele logo se dirige aos laboratórios, onde o Dr. Wu está à sua espera. John parece especialmente inquieto com essa visita, e não é para menos, afinal, já faz algum tempo que não recebe notícias ou sinais de avanço nas pesquisas. O seu dinheiro e o dos investidores continua sendo usado aos montes, mas até agora não houve sequer um sinal de dinossauro na ilha. Bem, pelo menos é o que ele achava. Essa visita de John parece ter pego o Dr. Wu de surpresa. Coisas assim precisam ser avisadas com antecedência, sabe? Para preparar o terreno e varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não que fosse possível esconder o que ele anda fazendo aqui. Mas, apesar da surpresa, o doutor não parece especialmente nervoso. E quando John insiste em ver algum progresso, Wu apenas o previne. Você deveria ter avisado que viria. Assim eu teria algo mais concreto que genomas incompletos para te mostrar. Mas sim, houve algum avanço. Mas antes de lhe mostrar, você precisa saber que são apenas protótipos. Não o julgue por sua aparência ou seu comportamento. Essas palavras obviamente aumentaram a tensão de John, que logo questiona: aparência? Comportamento? Como assim? Bem, digamos que há pessoas mortas do lado de fora. Essas coisas, elas não são meus dinossauros. Sim, John, elas são. É isso que temos feito desde o início, você e eu. Criar vida e brincar de Deus. Pois é, no meio da visita o laboratório virou um completo caos. Aquelas coisas de alguma forma conseguiram entrar, forçando o doutor e John a fugirem o mais rápido possível. Agora, estando a sós em uma sala escura, John questiona diretamente o doutor. Você é um idiota! O que você fez? Por que me insultar agora? Eu só fiz aquilo que você pediu. Agora John entende o porquê não recebia notícias há tanto tempo, mas tem algo que ainda o intriga. Durante a fuga daquelas criaturas terríveis, uma delas, o que deveria ser uma espécie de Velociraptor, mas completamente deformado, com um som rouco e desumano pronunciou o nome de John Hammond.
E mais do que isso, ele o chamou de meu criador. O doutor então explica que, para criar os dinossauros, outros tipos de gene foram misturados. Eles falam por terem um parentesco bem próximo com aves, como corvos e papagaios. Mas para John, essa explicação não explica a aparência deles. 2 olhos, mãos com 5 dedos, aquelas coisas até chegam a lembrar humanos. Sabe, John, trazer dinossauros de volta à vida para essa época é impossível. O mundo deles não existe mais. Mesmo se não morrerem de fome ou pelo oxigênio contaminado do nosso tempo, eles morrerão por vírus e bactérias que seus corpos não estão preparados para combater. Por isso, tive que usar um tipo de DNA que suprisse essas falhas. E com tudo que eu te disse até agora, você já deve ter percebido qual DNA foi utilizado. Esses seres são seus, John. Literalmente. Você devia estar feliz. Funcionou. Claro que não completamente. Muitos nasceram com deformidades, são agressivos e lembram a nós. E outros nem deviam ter nascido. John interrompe e implora para que pelo menos aqueles dinossauros deformados que eles viram sejam os únicos criados naquele laboratório. O que é irônico, pois essa sala completamente escura, onde eles estão nesse exato momento, é o recinto de algo que nem foi autorizado a ser criado. Um réptil marinho. Um mosasauro. De certa forma, ele também lembra uma forma humana. E acho que já ficou bem claro o que está acontecendo aqui. O Dr. Henry Wu, pressionado por John e pelos acionistas, teve que fazer o impossível, sendo pressionado com prazos cada vez mais curtos, sem tempo, sem ética. Simplesmente não tinha o que fazer. Então ele recorreu a um caminho diferente, adicionando DNA humano, mais especificamente o DNA de John Hammond às criaturas. Isso os fez viver, mas também os fez perversos e gananciosos, assim como o DNA usado para criá-los. E acontece que aqueles seres que a gente viu até agora são apenas alguns dos que vieram para essa ilha. Os piores foram deixados na Ilha Takano. Que é onde a história vai nos levar em seguida. Até agora, isso é tudo que a gente tem. Mas eu tenho uma pequena teoria sobre o que de fato são essas criaturas que a Indin criou. Elas não só são parte humanas, mas também parecem meio sádicas. E o mais estranho é que tem algumas delas vistas em torno de uma fogueira, que lembram uma espécie de ritual. Isso e sua aparência e comportamentos nos fazem vê-los como algo meio demoníaco. E somado ao fato da existência de um literal Satanasaurus, me fez pensar que, talvez, o DNA humano introduzido em animais que não deveriam ter consciência criou mais do que híbridos artificiais. Eles são uma casca vazia sem alma, um corpo perfeito para possessão. Então talvez, e só talvez, esses monstros que parecem estar em constante agonia e que a gente chama de dinossauro estejam na verdade sendo possuídos por algo desconhecido. Mas isso só o futuro dirá. Até o presente momento, como eu falei antes, isso é tudo que a gente tem. Provavelmente em um próximo episódio a gente já vai estar direto na Ilha Takano. Novamente eu aconselho você a dar uma passada no perfil do Proteu. Todas as atualizações saem lá, e é sempre importante dar apoio ao criador original das histórias. Você já conhecia essa história da Ilha Takano? Deixa aqui nos comentários e também deixa o que você acha de todo esse rolê dos dinossauros híbridos humanos. Além disso, se gostou do vídeo, considera deixar um like e se inscrever no canal. Mas bem, eu acho que é isso. E eu sou o Murasaki e vejo vocês na próxima.